O prefeito idoso que se casou lá com um adolescente no Paraná, ele arrumou para a cabeça, hein? Porque enquanto a imprensa puxa aí a capivara do senhor, 65 anos, né, pô? Casando com a menina de 16. Enquanto a imprensa puxa a capivara e acharam coisa aí tipo tráfico, coisa pesada, tá? O Ministério Público vai investigando o cara. 24 horas depois da cerimônia, o prefeito nomeou a sogra dele para esse cargo, com um salário de R$21 mil. Tá. A vida do prefeito lá, Araucária, o município, conheço muito bem, tá? É da região metropolitana de Curitiba. E aí, quando você fala assim, município da região metropolitana de Curitiba, você fica pensando assim, isso não é nada, essa cidadezinha aí. Grande coisa ser prefeito. Sabe? Não, cara, Araucária é importante, cara. Araucária, cidade industrializada, muito importante para o PIB do Paraná e, portanto, do Brasil também. Olha lá, ó. Ministério Público investiga casamento de prefeito de Araucária com a menina lá de 16 anos. E depois ele ainda nomeou a sogra como secretária, né? Colocou a sogra como secretária de cultura, a tia da moça aí também ganhou um cargo. Depois a gente vai saber como progrediu essa história, já conto para você, tá? Então tá aí, ó, o Globo, mostrando aí a investigação do Ministério Público. Bora aqui para Globo News. O cara também perdeu o partido, é isso? Aconteceu em 3 dias. Em 11 de abril, a Cauane Rode fez aniversário e chegou à idade mínima permitida por lei para se casar. No dia seguinte, foi celebrado o casamento dela e do prefeito Issam Derraim, de 65 anos, no cartório civil da cidade. E quem está à frente desse cartório é a vice-prefeita, Ailda Seima. Eita! Mais essa? 24 horas depois da cerimônia, o prefeito nomeou a sogra dele para esse cargo, com um salário de R$21 mil. Pela Constituição, agentes públicos não podem nomear, contratar ou favorecer familiares e parentes em cargos do poder público. Em nota, a Prefeitura de Araucária informou que a servidora reúne as condições necessárias para o exercício do cargo. O MP do Paraná diz que, como o caso envolve uma adolescente, todas as informações são sigilosas. A assessoria do Cidadania afirmou que o prefeito anunciou o desligamento do partido. Aí, ó, viu? Saiu do partido. E sabe o quê? Ele estava no Cidadania, rapaz. Meio que desde sempre, assim. Ele é uma liderança importante para o partido no Paraná. Não pense que não. Saiu, quer dizer, já mexeu com a carreira do cara de maneira, assim, muito séria, né? E aí você vai descobrindo as coisas. Tipo isso aqui, ó. Prefeito de Araucária emprega ao menos 6 parentes na administração da cidade. Ministério Público investiga o caso. Isso aqui é super comum, tá? Isso aqui é super comum. Dar cargo para parente. Isso aqui acontece Brasil afora. O que eu não vejo todo dia é dar cargo para parente um dia depois de casar com a filha de 16 anos da pessoa. Hein? Porra, aí já é demais até pro Brasil, né? Ou não? Mãe e tia já foram exoneradas, tá? Deu ruim, o cara teve que voltar atrás. Olha lá, ó. Certa estranheza nesse caso, né? Primeiramente, o fato, né, dessa diferença de idade entre o prefeito e a nova esposa, mas também, olha, o fato deles terem casado um dia após ela completar esses 16 anos, que então tornaria legal essa união. Mas não é só isso. Menos de 24 horas depois dessa união, desse casamento, um dia depois, a sogra do prefeito, Hussein, foi nomeada secretária de Cultura e Turismo Araucária. É claro que isso aí chamou a atenção e o Ministério Público abriu, então, uma investigação para apurar aí o caso de nepotismo. Isso porque ela não é a única na família a ter um cargo comissionado. A irmã dela, Elisângela Rode, também tinha um cargo na prefeitura. Agora, para a gente finalizar, uma notícia que chegou para a gente de manhã. Hoje deve ser oficializada a exoneração dessas duas funcionárias. Acho que depois desse caso repercutir tanto, o prefeito então tomou a decisão de tirar elas desses cargos da prefeitura. Isso a gente confirma ao longo da manhã, viu, Joel? A sogra. Beleza, beleza. Então tá aí, a exoneração lá das duas, né? Aí, cara, dá para piorar a vida aí do prefeito?
Hein? Será? Acho que dá. Isso aqui é do G1, tá? Procura lá no G1. Coloca lá o nome do cara aí, ó. Issan G1. Puta que pariu. Tem toda a ficha corrida do cara. Ó, em novembro de 2000, o cara foi ouvido e denunciado pela CPI do narcotráfico. Suspeita de envolvimento com tráfico de drogas em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Diz que mantinha, acusação lá, laboratório de refino. Porra, proteção a traficantes. Também pagava a polícia por proteção. Conforme o relatório, a CPI teve por 3 vezes no Paraná, fez audiência de diligência em Curitiba, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa também. Depois, na CPI em Curitiba, declarou que em pouco mais de 10 anos acumulou patrimônio de 5 milhões como empresário. Setor de hotelaria, revenda de combustíveis e também táxi aéreo. Muitas atividades empresariais aí, o nosso prefeito Rissan. Vou voltar aqui e aí teremos nosso comentarista na tela. Ele, o Anderson, tá conosco. Você queria falar sobre a história aí do meu vizinho? Você é meu vizinho. Araucária aqui do lado, tá? Aí do lado, né? Sei de tudo. Primeiro que eu gosto, né? A ficha nunca é só aquilo que você vê. Quando você desnuda a carreira de algumas pessoas, eu sempre volto naquela senhora que fez as suas necessidades lá no Alvorada, no 8 de janeiro. Quando puxou, eu sou uma senhorinha bolsonarista. Quando puxou, quando puxou a capivara da senhora lá, era realmente incrível o quanto de crime que tinha. Olha aí o que a gente já descobriu. Eu nunca venho sozinho. Esse caso é interessante porque a gente tem que saber que a culpa não é só dele, né? A mãe está envolvida nisso e me fez lembrar, Álvaro, uma série que eu estou assistindo, que por incrível foi indicado por um livro que a Sofia leu. A Sofia foi lá bater um papo comigo lá no Instagram do Jornal Empoderado, foi muito legal, por sinal, e ela indicou um livro, né, que é O Poder, que é um livro que fala de mulheres que começam a tomar o protagonismo do mundo porque começam a soltar raios, daí isso virou uma série. Tem uma série agora que chamou Poder também, baseada nesse livro, e mostra essas mulheres que soltam raios pela mão e aí começa a reverter a situação do mundo, as mulheres com poder. E aí eles fazem, tem um cara lá que é meio red pill, né? Começa a falar que isso aconteceu porque os homens eram frágeis, deixaram as mulheres crescerem. É bem interessante essa série, é forte, mas ela tem uma sutileza até para mostrar essa força e eu acho que todo mundo tem que ver, chama O Poder. E aí me lembrando uma cena de uma mãe que a filha era atleta, e aí a mãe acaba oferecendo a filha para um político muito famoso. E está nessa idade, acho que é mais ou menos. E aí a moça acaba largando a carreira que ela almejava e vai viver praticamente como uma mulher desse político aí, né? Para a gente não falar de outra forma, é bem dolorosa essa situação, mas como que esses poderes acabam revertendo no mundo, essas mulheres sempre subjugadas, sempre fruto desse lugar de o corpo delas serem de alguém, né? Ou é dessa mãe, desse pai que vende, ou é dessas pessoas que subjugam o corpo dessas mulheres. E aí, nesse caso, me lembrou esse caso dessa menina, que eu não sei se era a intenção dessa mãe, usar o corpo dessa filha para que ela pudesse ter as benesses, mas eu vou dizer que isso não é, infelizmente, incomum, né, Álvaro? A gente sabe que, principalmente fora dos grandes centros, é muito comum essa questão da exploração do corpo dessas A história menores. do Temer com a esposa é idêntica. Mudam Isso. as idades, né? Mas é idêntica. Ele tem o primeiro contato, o primeiro encontro, o primeiro date com a Marcela Dular na presença da mãe. E ela também era uma Miss, tal qual a garota de Araucária, que eu também não vou ficar mencionando o nome, por respeito. Vamos em frente? Aí, isso, e daí eu só queria lembrar que é importante, e no momento outro importante, tá? No momento onde o Brasil, ainda mais para quem gosta de esporte, está discutindo um caso que veio à tona com o técnico Cuca, que está treinando o Corinthians, sendo que na década de 80 na Suíça,
ele foi acusado e condenado de estar num quarto onde uma moça torcedora do Grêmio foi lá na Suíça, no quarto deles, foi violentada. E isso voltou à tona, e inclusive parabenizo as mulheres torcedoras coristas que estão à frente, não deixando, permitindo que, para além do ganhar ou perder no futebol, elas querem que ele saia, porque elas não se sentem confortáveis, até jogadoras do futebol feminino. Então, essas histórias são importantes, a gente olhar pela outra perspectiva, além do poder, né? E da troca de favores ali, ter esse corpo vulnerável que está dentro do meio dessa história, como sempre. E torço que ela consiga seguir a sua vida aí sem estar com essas amarras aí. Enfim.